Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos em Isaías 61. Esse é um capítulo cheio de propósito. Ele vai falar direto ao nosso coração ferido, a um coração oprimido, cansado, e ele anuncia a cura, a missão e a reconstrução. Então, veja, amados, já começa com algo assim tão maravilhoso esse capítulo dizendo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Veja, amados, aqui quem está falando é Isaías, mas é o próprio Jesus que está falando. Então, vamos por parte. O que vem a ser que ungido? Tá? A palavra ungido significa ser separado, consagrado, marcado com óleo, para uma missão especial. Aqui no Antigo Testamento, a unção com óleo era um ato simbólico, que indicava que alguém ou algo havia sido escolhido por Deus para um propósito sagrado. Então, Deus aqui, quando Ele unge, Ele está confiando uma missão, Ele está dando o poder do Espírito Santo e Ele espera a reverência das pessoas por aquilo que é ungido. Olha, nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento que deixa muito claro. O Senhor tinha ungido Davi para ser rei, mas quem ainda estava no reinado era Saul, e Saul também tinha sido ungido. Então, quem tinha que destituir Saul era Deus. Então, lá em 1 Samuel 24, fala assim, o Senhor me guarde, Davi falando, o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi poderia falar, mas eu também fui ungido. Não. Davi ali ele estava respeitando o ungido do Senhor, e quem tira o ungido do Senhor é o próprio Senhor. Independente daquele ungido está agindo com má fé ou não. Quem faz isso é o Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado a quem nós levantamos a nossa voz e falamos alguma coisa. E Davi teve várias chances de matar Saul. E Saul perseguia Davi insistentemente, mas ele não ousou tocar em Davi. Não ousou tocar em Saul. Hoje, Deus, ele colocou os nossos pais para nós honrarmos. Os nossos pais foram ungidos para serem nossos pais. Pais bons, pais não bons, pais... E aí nós levantamos muitas vezes a voz, a mão e desonramos. Não estou dizendo que nós devemos obediência cega aos nossos pais, mas a honra, tá? Davi, ele fugia de Saul, ele se livrava de Saul, mas ele não ousou ali desonrar Saul, porque Saul era ungido por Deus. Então a unção, amados, traz honra e responsabilidade. Quando alguém é separado por Deus, mesmo imperfeito, como Saul, há algo sagrado ali, tá? Tocar ungido é tocar numa escolha de Deus. Vamos ter temor e tremor, né? Olha pra gente lembrar também, lembra Eliseu? Eliseu, ele era um homem calvo, né? E lá em 2 Reis 2 diz que ele estava andando e apareciam os meninos e começaram a zombar dele, chamando ele calvo, calvo. Nessa época, gente, não era assim não, sabe? Tinha que haver muito respeito. Aí, então, o que fez aqui Eliseu? Amaldiçoou os meninos em nome de Jesus, em nome do Senhor. E saiu 2 ursas do bosque e despedaçou 42 daqueles meninos. Então veio o juízo de Deus imediatamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com a zombaria, a falta de respeito espiritual. Não concorda? Saia. Não concorda? Se separe, mas não abre a boca. Deixa que o Senhor traga a justiça dele. Há consequências espirituais quando nós desonramos, tá? O Senhor está no controle de toda a situação, Ele sabe o que está acontecendo. E também o Senhor, até nos artesãos do templo, o Senhor ungiu eles para eles servirem com excelência. Quando o Senhor chamou Bezalel, Ele encheu do espírito dele de sabedoria e de entendimento para ele fazer as obras de ouro, prata, bronze ali para o templo. Então, aqui e também depois
todos aqueles utensílios do templo, eles foram ungidos, porque aqueles utensílios seriam honrados para glorificar a Deus. Amados, hoje o Senhor nos dá talento, o Senhor nos dá família, o Senhor nos dá responsabilidades, e eu vejo que essas responsabilidades é uma unção que o Senhor coloca sobre nós. Então, tudo aquilo que chega às nossas mãos, nós temos que também saber gerir com respeito. E é muito interessante que quando Jesus, ali no Novo Testamento, em Lucas 4, quando Jesus foi à sinagoga e ali se lia, né? Jesus, como judeu, ia na sinagoga aos sábados e havia assim no centro, tipo um baú onde ficavam os pergaminhos, e ali o Senhor pegou um pergaminho e ele tirou Isaías 61:1. Bem essa passagem que nós lemos, né? Então, ali ele se assentou e porque também depois que pegava o pergaminho se assentava? Porque naquela época, o ungido, aquele que fosse falar, na tradição, ele ficava sentado. Então, por isso que hoje nas faculdades, muitas vezes, o professor na cadeira tal, na cadeira de literatura, o professor da cadeira de história, porque é aquele que vai trazer ali a palavra. Então, Jesus, naquele momento ali, ele sentou e ele leu o livro de Isaías 61:1 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Então, começou a dizer a eles, o que o Senhor disse para eles? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Imagina, eles não entenderam nada, tá? Jesus estava falando que ele ali era o ungido esperado, né? O Messias. Então, o ungido também traz a palavra, o Messias quer dizer palavra ungido. Jesus quer dizer palavra ungido. Então, ali ele falou, eu sou a identidade prometida e eu estou aqui. E isso causou grande espanto. Então, tudo isso fazia também com que Jesus estava sendo cada vez mais perseguido, né? E Jesus não apenas veio curar, amados, ele é a cura, tá? Ele é aquele que havia sido prometido pelas Escrituras. E hoje ele continua cumprindo isso em nós, os seus seguidores, os seus pequenos ungidos. Hoje nós somos luz e sal da terra, esses pequenos ungidos, para trazer luz, para curar, para consolar, para ajudar a libertar. Então, Isaías 61, ele traz assim, muito profundo, porque veja, quando que ele foi escrito? O povo estava indo ali, provavelmente na pós-exílio, né? Porque o povo tinha passado ali vergonha, tudo, e tá falando, olha, vai vir o Senhor que vai libertar todos vocês da perda dessa identidade, da vergonha nacional. Por quê? Eles tinham a vergonha por causa do exílio, da destruição do templo. Então ali o Senhor também estava falando que estava curando a ferida deles. Quero ressaltar mais uma coisa, amados. Quando Deus unge alguém, ele não está apenas derramando óleo, tá? Ele está entregando um propósito, identidade e missão. Agora, se essa pessoa vai ser fiel, nós não sabemos, tá? E se essa pessoa não for fiel, isso não é da nossa conta, é da conta de Deus. E Isaías recebeu esta palavra em um tempo de dor nacional. Jesus leu a mesma palavra para declarar que o tempo da cura havia chegado. E hoje? Essa palavra se cumpre em nós, em mim, em você. Nós fomos ungidos. Hoje nós temos o quê? Nós somos templos do Espírito Santo, tá? Para também estar nessa missão, junto nessa missão. Isso é uma coisa muito gloriosa, né, amados? E na segunda parte desse versículo diz que ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Então aqui, curar os corações quebrantados, literalmente significa corações esmagados, corações partidos, corações feridos profundamente. A gente pode falar sobre o coração partido, que é uma alma partida. Coração fala da alma, representa hoje aqui, né, traumas emocionais, lutos, rejeição,
lacunas de afetos da infância, abuso que teve na infância, qualquer dor emocional que deixou marcas internas em nós. Então, para eles também, naquela época, eles estavam passando por dores enormes. O templo tinha sido destruído, a cidade tinha sido destruída. Eles estavam voltando para refazer o templo, a cidade, mas contudo com muita dificuldade, com zombaria. Então eles tinham marcas profundas ali, né? E aqui o Senhor está dizendo que Ele veio para esses. Então, amados, se o orgulho pega o nosso coração, se o egoísmo, então essa palavra não é para nós. Se a racionalização pega o nosso coração, essa palavra não é para nós. Essa unção não é só para nos ensinar ou nos liderar, é para abraçar o nosso coração partido. É para entrar em áreas que a religião muitas vezes evitou. A religião evita demais entrar nas dores da nossa alma, mas o Senhor fala que Ele veio para as dores da nossa alma, para Ele proclamar liberdade aos cativos. Veja, amados, um cativo é alguém preso à força e ele fica sem liberdade. Então nós vimos na Bíblia que quando eles estavam no Egito, eles estavam como cativos, tá? Depois, lá no exílio, eles estavam como cativos, né? Mas hoje, quais são os cativeiros que nós entramos? As prisões espirituais é o pecado, o medo, a culpa, a depressão, a ansiedade. São cativeiros isso, tá? E também nós temos outros cativeiros na nossa época que são os vícios. Puxa, hoje a internet, né, o mundo online se tornou um vício. As redes sociais, o álcool, a pornografia, mesmo no mundo cristão, a maioria dos jovens estão o quê? Com vício em pornografia. O consumo deliberado de internet, sabe? Então, muitas pessoas presas em relacionamentos abusivos, tá? Em mentiras internas que não são amadas, que não são felizes, porque tem aspirações que fogem de uma realidade. Então, muitas pessoas estão presas por tramas do passado. Eu atendo tantas pessoas nessa situação, amadas. Eu atendo tantas pessoas cativas, sabe, presas em todas essas dores da alma. Eu já estive também tão presa nessas dores da alma. E sabe, por meio de Deus me permitir me autoconhecer e apresentando as minhas dores de forma mais realista, mais assim, de autoconhecimento para o Senhor foi libertando. Porque nós temos que conhecer a nossa alma. Isso aqui está tudo dentro da nossa alma. O Senhor veio para curar a nossa alma. E Ele deu também profissionais para entender melhor da alma, para poder ajudar. Sabe, eu antes, como cristã, eu tive um olhar muito estreito. Eu, assim, achava que psicólogo não era de Deus, essas coisas. E hoje eu vejo que quando tem uma pessoa da saúde mental que é voltada ao Senhor, ela é uma bênção, ela vai ser essa ungida para ajudar nessa parte de libertação aos cativos, aos escravos. Agora, ele faz uma outra coisa aqui, ó, nesse versículo. Diz que o Senhor também veio para a abertura da prisão aos presos. Você vê que aqui já é diferente de cativo? Bem diferente, porque o cativo ele é aquele que foi sem querer. Só que aqui a prisão indica alguém que já foi condenado e já está enclausurado, como se tivesse bloqueado dentro de si. Então, sabe assim, aquela vergonha crônica, aquela autossabotagem, autoacusação, são bloqueios dentro da pessoa mesmo, aquela vida que funciona no automático, sem alegria, né? Então, você vê quando a gente pode trazer tudo isso para a nossa prática hoje, para a nossa realidade do nosso dia a dia, né? E hoje o Senhor traz essa porta que está aberta e a chave já foi virada, amados. Sai, a liberdade já foi anunciada,
sabe? A liberdade já foi anunciada, só que nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam como um raio que cai em cima da nossa cabeça e o milagre aconteça. Só que isso aqui é um processo, é algo de dia a dia na presença do Senhor. Né? Então, muitas pessoas acham que só serão respondidas por Deus se o Senhor responder em forma de milagre imediatamente, e não é assim. O amadurecimento para nos fazer comer comida sólida é um processo. Uma criança, ela para ser gerada ainda é 9 meses dentro da barriguinha da mãe, depois é amamentação, é leitinho. Olha o quanto tempo uma criança demora para andar, para comer sozinha. E é isso também que acontece conosco, tá? E aqui ele vai falar que o versículo 2 diz assim: para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. Então, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, o que vem a ser esse ano aceitável? Tá? É uma referência ao ano do jubileu. E Levítico lá 25 fala que o ano de jubileu era assim: contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, e ao final de 49 anos vinha o ano do jubileu. E nesse ano, o que aconteceria? O 50º ano, né? Era um ano que era santificado ao Senhor. E esse ano era a proclamação, liberdade na terra e de todos os moradores. Então, se uma pessoa ela tinha sido escrava por dívida, ela era libertada no ano do jubileu. Então, lá em Levítico fala: proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, naquele ano, vamos supor, se também uma terra tivesse sido vendida por necessidade, o dono não tinha como pagar suas dívidas, era devolvido ao seu dono original. Aí você pode falar: mas o dono já morreu, mas era devolvido à sua descendência. A descendência a terra voltaria à sua descendência. Veja, amados, como Deus se preocupa com a descendência, com genealogia. E muitas vezes nós nos preocupamos só com aqui e agora, a gente não se preocupa como estamos educando nossos filhos. A gente se preocupa muito em dar uma educação para eles terem uma profissão, mas pouquíssimos com a parte de uma inteligência emocional, de uma estrutura emocional. E aqui estaria sendo restituído, esse ano aceitável é comparado ao ano do jubileu, onde seria a libertação dos escravos, a restituição da terra perdida, né? Veja, quando os judeus, Israel entrou na terra de Canaã, a terra de Canaã foi dividida por o quê? Por 12 partes. Então, cada tribo recebeu a sua parte. E muitas vezes por não administrar direito, por ter uma doença na família, por várias coisas, eles poderiam perder a sua terra. Ou a terra que ele recebeu ali teve mais problema. Então, no ano do jubileu, teria essa restituição e seria também cancelado, todas as dívidas antigas eram perdoadas. Ninguém carregava mais peso depois de 50 anos, tá? Então, um irmão não oprimiria mais o outro, e cada um voltaria para sua família. E Jesus veio pregar o jubileu do coração. Jesus, quando veio, ele veio pregar o ano aceitável. É esse ano aceitável comparado ao jubileu, aonde o Senhor nos dá perdão completo, nos dá graça radical. Então, a gente não precisa mais viver devendo a Deus ou às pessoas pelo que já foi. A gente sim tem que pedir perdão e caminhar. Então hoje Jesus é o nosso jubileu espiritual. Oh, aleluia! Jesus hoje é o nosso jubileu espiritual. Lá em Lucas, que a gente estava vendo 4, né? O Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele diz que hoje se cumpriu essa escritura. E ele diz: foi como Jesus dissesse naquele momento ali na sinagoga: eu sou o jubileu.
Eu sou a liberdade, eu sou a restituição, eu sou o novo começo, eu sou o perdão, a cura, a restauração. Agora são permanentes e aceitáveis. E quanto a gente vive isso no nosso dia? O quanto realmente a gente vive. Hoje a gente tem uma autocrítica, ou critica o outro pelo que aconteceu para justificar também nossas atitudes. Então, veja, amados, antes isso era acontecido há 50 anos, mas agora está disponível para mim e para você todos os dias. Em Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, todo dia, mas todo dia, nós podemos viver o jubileu, mas isso só é para quem crê. Isso só pode acontecer para quem crê. Agora tem uma segunda parte nesse versículo que eu quero chamar muita atenção, que também tem o dia da vingança do Senhor, nosso Deus. Aqui é um contraponto importante, né? Primeiro fala do ano aceitável, que fala sobre a graça, e também fala o dia da vingança, que fala de justiça contra a opressão. Então, o que nós temos aqui? Que Deus consola os que choram e corrige os que oprimem. O Senhor é justiça para aqueles que são abusados, oprimidos, mas para aqueles que são opressores, o Senhor será o quê? Vingança. O Senhor será correção para o opressor, para o corrupto, aquele que age sem temor a Deus. Então, Deus é amor, mas é justiça. Deus consola os que choram, mas levanta a mão contra tudo que os fez chorar. Nós vimos lá, os meninos zombaram de Eliseu. E o que aconteceu com aqueles meninos? Então, Deus não ignora a dor, amados, mas Deus também não ignora quem causa a dor. Nossa, eu estou assim tão vislumbrada com essa palavra, sabe? Eu não sei quanto a vocês, né? E aqui no finalzinho diz assim, né? Diz que, deixa eu ver, no finalzinho do versículo, liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão. Então, ele vai consolar todos os que choram, tá? Deus não apenas liberta e perdoa, ele cura, acolhe, ele enxuga lágrimas. No Sermão da Montanha é bem claro, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, esse versículo 2, ele nos fala sobre a parte de pregar o jubileu, a restauração, a liberdade, o recomeço, estabelecer a justiça e o consolo que Deus dá. E vamos aqui, como esse capítulo é muito rico, eu vou até só o versículo 3, tá? E depois, aí eu vou continuar em outro áudio, nós vamos ver Isaías 61 para frente. E o versículo 3 diz, né? A ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Eu gosto também dessa versão que eu estou aqui da King James, que fala: e dar a todos os que estão de luto e amargura uma linda coroa em vez de cinza. Então, para dar a todos aqueles que estão de luto e amargura uma linda coroa em vez de cinza, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor e da glória. Amados, coroa em vez de cinza. A cinza era um sinal nessa época de luto, de arrependimento, de humilhação. A gente vê Jó, né, ali nas cinzas. Então, eles colocavam roupa de luto e jogavam cinza na cabeça e também deitavam sobre a cinza. Então, era uma forma de expressão de tristeza profunda. E Deus prometeu substituir essa imagem de dor por uma coroa real, que significa não vai ter mais essa dor, mas sim vai ter uma coroa real. E hoje, o que pode ser cinzas para nós, né, irmãos? Cinza está voltado
o que restou depois de uma perda. Muitas vezes depois que restou uma perda de um relacionamento, de uma fase que não volta mais, né? E o óleo da alegria em vez de pranto, o óleo na Bíblia, como a gente viu, né, era o símbolo da unção, da cura, do consolo, do renovo. O óleo também era usado em festas, na preparação do rosto, deixava o rosto mais reluzente, se passava no cabelo para ficar mais bonito, né? E também era usado em momentos assim que a pessoa queria, estava alegre, tá? Mas o óleo nunca era usado em momento de luto, né? E aqui, ó, óleo de alegria em vez de pranto. Pranto era uma dor intensa, constante. Aquele que chora, fica com os olhos caídos, os ombros caídos, né? Agora, Deus derrama o óleo da alegria. Não é o óleo da alegria superficial que a gente busca, né? Aquela alegria superficial, mas é algo profundo e restaurador. É algo que restaura, é algo que limpa as nossas lágrimas, que cura a nossa fonte do pranto. E veste de louvor em vez de espírito angustiado. Veste representa o que? A nossa identidade. Conforme a gente se veste, a gente está revelando às pessoas a nossa identidade, tá? E a nossa identidade é em vários aspectos, se eu estou seguindo regras ou se realmente aquela minha forma de me vestir é para honrar o que Deus tem me dado. E aqui fala, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O espírito angustiado, abatido, pesado, opresso, com opressão. O espírito angustiado tem muito a ver com a depressão também, a angústia, aquele vazio existencial. Então Deus troca a roupa da alma. Aqui está falando de roupa da alma. Veste agora com louvor, com leveza, com celebração, tá? Então hoje a gente pode trocar essa veste que carrega a culpa, medo, a autopiedade, o vitimismo, tá? Para ganhar essa leveza e liberdade para adorar e viver na presença do Senhor. E aqui fala que para que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Árvores, o que dá, amados? É símbolo de estabilidade, de crescimento, de frutos, né? De raízes profundas que vão buscar as águas. Então, e a plantação do Senhor lembra o que? A obra pessoal de Deus. Não uma planta qualquer, mas é uma árvore cultivada pelo quem? Pelo nosso próprio Deus. Deus quer que você e eu sejamos testemunhas vivas, essas cartas escritas por Ele, essa árvore com essa estabilidade. Agora você deve pensar assim, puxa, mas eu não sou isso aí não. Sabe, eu não sou assim, essa estabilidade, frutos. Amados, vamos parar de olhar para nós dessa forma. Lembra, acho que foi ontem que eu falei, no meio da escuridão, quando você acende um palito de fósforo, é muito. Não importa a quantidade que você é, mas você é algo na presença do Senhor. E você exercitando isso que o Senhor te deu muito pequeno, você já está fazendo uma grande diferença. Então, nós somos sim testemunhas vivas da justiça dele, tá? Ele fez isso por nós. E hoje, a cura do Senhor está aí, disponível a todos nós. Só que nós sabemos que todo dia, glória a Deus, a misericórdia dele se renova. Porque todos os dias também esse corpo caído, vem o pecado para nos desanimar, vem a nossa forma de pensar. Então, todo dia nós temos que ser renovados no Senhor. Mas lembre-se que a realidade passada é cinza, mas a realidade divina é coroa. A realidade passada pode ser pranto, dor interior, mas nós temos a troca divina, que é o óleo da alegria. Nós podemos estar até com o espírito angustiado, mas na troca divina nós temos uma veste de louvor, a cura da nossa alma. Tá? Então vamos realmente focar naquilo que Deus tem nos dado. Vamos pegar esses 3 versículos, ora e lê esses 3 versículos, faz dele a sua oração.
sabe? Deixa eles entrarem no mais ardente do teu coração. Sabe, amados, oração de muitas palavras, palavras, palavras. Senhor, faça isso. Senhor, me socorre. Senhor, muda isso. Irmãos, isso só está mexendo cada dia mais na nossa dor. Mas quando nós oramos a palavra do Senhor, nós somos restaurados, nós somos vivificados, nós somos reanimados. Amém? Eu convido você a encaminhar essa palavra para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber esse ano aceitável do Senhor e ter suas almas curadas. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.